Olá, meu nome é Pamela Lanza, sou nutricionista do Instituto do Coração e hoje vou convidar você a refletir sobre hábitos alimentares, pensando numa alimentação mais saudável. O início da pandemia por Covid-19 trouxe impacto na rotina de todos nós. Houve redução na prática de atividade física e redução da ida aos supermercados em função do isolamento social. Também aumentou o número de pedidos de entrega de comida diante da comodidade e da baixa exposição do vírus. Também houve a proibição das feiras livres, que é uma importante fonte e comércio de alimentos naturais. Além disso, houve um aumento expressivo dos preços que gerou necessidade de algumas famílias reorganizarem o orçamento e com isso passaram a comprar mais alimentos ultraprocessados que num primeiro momento parecem ser mais baratos. Todos esses fatores contribuíram não só para o ganho de peso ao longo da pandemia, mas também pela redução de hábitos alimentares saudáveis, como a redução do consumo de alimentos naturais e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. O primeiro deles é o planejamento. Uma alimentação saudável começa no planejamento e vai até o consumo final do alimento. Primeiro, verifique a disponibilidade no armário e na geladeira antes de ir às compras. Isso reduz as chances de desperdício. Além disso, faça uma lista de compras com base nas preparações que você deseja fazer ao longo da semana. Pensando nos alimentos não perecíveis, eles podem ser comprados a cada 15 dias, ou seja, o arroz, o feijão, o óleo e as farinhas, por exemplo. Já os alimentos perecíveis, eles podem ser comprados de 1 a 2 vezes na semana. São eles as carnes, as frutas, as verduras e os legumes. O hábito número 2 é limitar o consumo de bebidas açucaradas, como suco em pó, suco de caixinhas e refrigerantes. Essas bebidas têm grande quantidade de açúcares, conservantes e aromatizantes que contribuem para a piora do quadro clínico de doenças crônicas e favorecem o desenvolvimento de obesidade, diabetes e doenças neurodegenerativas. O terceiro hábito é: mantenha um consumo adequado de água diariamente. Para isso, beba água mesmo se não estiver com sede. O envelhecimento causa algumas alterações que dificultam a percepção de sede e aí tendem a ficar mais desidratados. A recomendação geral é de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Mas atenção, se o seu médico recomendou diminuir a quantidade de água diária, siga a sua recomendação. Uma dica para controlar se você está conseguindo beber a quantidade ideal de água por dia é: logo pela manhã, encha uma jarra de água ou uma garrafa de 1,5 litro e deixe num local visível. Isso vai facilitar você identificar quanto de água você já bebeu e quanto ainda falta consumir ao longo do dia. Além disso, se você planeja sair de casa por mais de 30 minutos, leve com você uma garrafinha de água. Se para você é muito difícil atingir essa recomendação, adicione alguns alimentos frescos para saborizar a água. Entre os alimentos que podem ser adicionados estão rodelas de limão, de laranja, abacaxi com hortelã e até gengibre. O hábito número 4 é: evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como hambúrgueres, pizzas, batatas e lasanhas congeladas, bebidas açucaradas, biscoitos, doces, macarrão instantâneo, embutidos e guloseimas. Muitas vezes, esses alimentos são saborosos devido à grande quantidade de aditivos químicos, alta concentração de açúcares, sal e gorduras. Muitas vezes, esses alimentos são muito saborosos devido à grande quantidade de aditivos químicos, açúcares, gorduras e sal. O avanço da idade pode contribuir para a redução do paladar e aí esses alimentos tornam-se ainda mais palatáveis e atrativos. O uso de vários medicamentos e alterações no organismo contribuem para a redução da absorção de nutrientes.
Além disso, o consumo de ultraprocessados pode causar danos na microbiota intestinal, ou seja, na saúde do nosso intestino, prejudicando não só a absorção de nutrientes, mas também os movimentos desse intestino, favorecendo a constipação, muito comum na melhor idade. Pensando numa alimentação com a menor quantidade possível de alimentos ultraprocessados, o que será que tem que ter no meu prato? No almoço e no jantar, o ideal é que tenha preparações frescas à base de alimentos naturais, como o arroz e feijão, o macarrão, panquecas, verduras e legumes. Em caso de dificuldade de mastigação, prefira preparações mais cozidas e até carnes desfiadas e preparações na forma de purê. No jantar, muita gente gosta de alimentos mais leves e até mais líquidos. Entretanto, cuidado! Evite substituir uma refeição equilibrada por lanches à base de biscoitos, pães e alimentos ultraprocessados. O jantar pode até ser uma sopa, mas ela também deve ser equilibrada. Para isso, escolha uma raiz ou um cereal. Por exemplo, ou o milho, ou o arroz, ou a batata, ou o fubá e aí por diante. Escolha também 3 legumes e verduras ou mais, de sua preferência, e uma opção de carne também. Por que não posso esquecer das verduras e dos legumes? Nem no jantar e nem se for uma sopa, porque eles são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam no funcionamento do organismo como um todo. Além disso, as fibras junto à água ajudam no funcionamento do intestino, prevenindo a constipação. Sobretudo, esses nutrientes conferem proteção à obesidade e ao desenvolvimento de outras doenças, como por exemplo diabetes. O hábito número 5 é: evite ficar muito tempo em jejum, ou seja, faça refeições intermediárias. Ao longo da vida, a nossa necessidade de cálcio aumenta e, portanto, atente-se à quantidade de porções de leites e derivados que você tem consumido no dia a dia. Combine queijos, iogurtes naturais e leites a outros alimentos, como por exemplo as frutas e os cereais integrais. Por exemplo, você pode fazer um lanche da tarde com um mingau de aveia, um lanche da noite com iogurte, chia e morango, ou até um café com leite e uma banana picada com canela. Se for ficar mais de 3 horas fora de casa, lembre-se de levar uma porção de fruta com você. E aí pode ser daquelas que são mais fáceis de consumir, como por exemplo a banana, a goiaba, a pera e a maçã. Já se aonde você for tiver geladeira, você pode levar até uma fruta picada, como o mamão, o melão e a melancia, por exemplo. Se você tiver dificuldades na mastigação, prefira frutas mais macias, picadas, cozidas ou amassadas, e até pode incluir em vitaminados e cremes, como por exemplo um creme de abacate. Sempre que possível, coma em companhia e à mesa. Comer em companhia contribui para a refeição regular e com atenção e proporciona prazer e favorece não só o apetite, mas também a mastigação, prevenindo alguns sintomas indesejados, como a indigestão, por exemplo. Locais limpos, tranquilos e agradáveis ajudam na concentração no ato de comer e, além disso, convidam a que se coma mais devagar e se aprecie as preparações culinárias. Pesquise novas receitas e resgate preparações tradicionais de família e convide alguém especial para cozinhar com você. Bom, espero que em breve a gente possa voltar à nossa rotina ainda mais saudável. Obrigada!